Vamos lá? Mais um bloco de direito penal, parte especial. Galera, eu quero ver com vocês agora o delito de aborto. Já vai abrindo o seu código penal aí, a partir do artigo 124 do Código Penal. Professor, o que é aborto mesmo? Como é que eu posso conceituar aborto? Galera, anota o seguinte. Aborto é a interrupção da gravidez. É a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção. Aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do feto, do produto da concepção. Joia. Ótimo. Professor, eu estou percebendo que o aborto, então, ele é crime justamente para que se possa proteger a vida intrauterina. Exatamente. O que se protege no delito de aborto é a vida intrauterina, vida intrauterina. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, pessoal, um detalhe interessante. Teremos crime de aborto a partir do início da gravidez. A partir do início da gravidez, já é possível o cometimento do crime de aborto. Professor, e quando se dá o início da gravidez? Galera, anota o seguinte. O início da gravidez, equivalente da medicina, O início da gravidez se dá a partir da nidação. Nidação. O que é nidação, pessoal? Nidação é a implantação do óvulo fecundado na parede do útero materno. O óvulo fecundado da mulher, quando ele implanta no útero materno, na parede do útero materno, eu tenho a nidação. A partir daí se inicia a gravidez. A partir daí é possível o cometimento do crime de aborto. Joia. Vida intrauterina. Professor, onde estão as modalidades criminosas do delito de aborto no Código Penal? Artigos 124, 125 e 126. Galera, veja, artigo 124 do Código Penal. Olha aí no seu Código Penal, está escrito assim, ó. O 124 prevê o aborto praticado pela gestante, o autoaborto. A gestante pratica o aborto nela mesma ou consente para que outra pessoa provoque nela. Esse é o 124. A gestante pratica o aborto nela mesma ou consente para que outrem provoque nela. Esse é o 124. E aí, pessoal, veja, Se o 124 é isso, eu só posso concluir que o sujeito ativo do 124 é a gestante, Só a gestante. Porque só a gestante, você vai concordar comigo? Só a gestante pode praticar aborto nela mesma. Só a gestante pode consentir para que outrem provoque nela. Então, o sujeito ativo só pode ser a gestante. Professor, e o sujeito passivo? O passivo é o feto, É o feto. E quando eu falo feto, é em sentido amplo, abrangendo todas as fases da gestação. Todas as fases da gestação. Ok, professor, já entendi que o sujeito passivo é o feto em sentido amplo. Todas as fases da gestação estão abrangidas. E que o sujeito ativo só pode ser a gestante, porque só ela pode praticar aborto nela mesma e só ela pode consentir para que um terceiro pratique o aborto nela. Exatamente, exatamente. E aí, pessoal, nota o seguinte. Prevalece o entendimento de que o 124 é um crime de mão própria. Anota isso, ó. Prevalece que o 124 é um delito de mão
própria, mão própria. Por que mão própria, professor? Porque é um crime que admite só participação. Ele não admite coautoria. O coautor no 124, na verdade, é o executor do 126, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu disse que no 124, a gestante pratica o aborto nela mesma ou consente para que outrem provoque o aborto nela. Se ela consente para o outro praticar o aborto nela, esse outro responde pelo 126. Esse coautor, na verdade, é o autor do 126, que é provocar aborto com consentimento da gestante. Joia. Então, 124 é delito de mão própria. Ele não admite coautoria, só participação. Por que não coautoria? Porque o coautor, na verdade, é o autor do 126. É aquele que provoca o aborto com consentimento da gestante. Joia, pessoal? Tranquilo? Percebeu esse link com 126? Ótimo. E aí, pessoal, veja, né? No nosso sistema, não existe aborto culposo, né? Pelo amor de Deus. Só aborto doloso. O aborto no 124 e nas demais espécies que a gente vai ver, ele só é punido a título de dolo, só a título de dolo. E a consumação se dá com a morte do feto, sendo a tentativa plenamente possível. E aqui, pessoal, uma coisa interessante, né? Eu disse para vocês que a consumação do 124 se dá com a morte do feto, exatamente. E aí, nós podemos vislumbrar algumas situações. Imagina, grava o seguinte, o 124 se consuma com a morte do feto, exatamente. E aí você entende o seguinte, se consuma com a morte do feto, independentemente dessa morte se dá dentro do ventre materno ou fora, desde que decorrente da manobra abortiva. Então, o crime do 124 se consuma com a morte do feto. Joia. Independentemente se essa morte ocorre dentro do ventre do útero materno ou fora, mas desde que decorra da manobra abortiva. Quer ver uma situação? Imagina, a gestante vai praticar o autoaborto, praticar aborto nela mesma. Ela pratica as manobras abortivas. E o feto já nasce sem vida. Aborto. Aborto. Ele morreu dentro do útero materno, em virtude das manobras abortivas, e nasceu sem vida. Agora imagina que a gestante realiza nela mesma as manobras abortivas e esse feto nasce com vida. Só que logo após nascer com vida, ele morre. Em decorrência das manobras abortivas quando ele estava dentro da mãe dele. Aborto também. Tá vendo que nesse segundo caso, ele morreu fora do útero materno? Morreu fora. Mas em virtude das manobras abortivas, quando ele estava dentro. Aborto também. Uma terceira situação possível. A gestante pratica manobras abortivas, ele nasce com vida. Não morre em virtude das manobras abortivas. Ele só morre quando ele já nasceu com vida e a gestante renova as ações para matá-lo. Veja, que agora ele vai morrer fora, mas em virtude de novas ações que a mãe vai praticar. Aí, pessoal, nós teremos homicídio, né? Ou infanticídio se estiver presente o estado puerperal, como já vimos. E a tentativa de aborto ficaria absorvida. Ficaria absorvida. Joia? Visualizou essas três situações? Pessoal, já no 125, nós temos o aborto praticado sem consentimento da gestante. Aqui é um terceiro que pratica o aborto na gestante sem ela consentir. Veja,
Quem que é o sujeito ativo aqui? É o terceiro provocador, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Alguém pratica o aborto na gestante sem ela consentir. Qualquer pessoa pode fazer isso, né? O sujeito ativo é o terceiro provocador. Quem que é o sujeito passivo? Quem que é a vítima do 125? Terceiro vai lá, provoca o aborto sem a gestante consentir. Ela não consentiu com isso. Pessoal, nesse caso, a gestante também é vítima. Nesse caso, o sujeito passivo, obviamente, é o feto e também a gestante. Porque no 125 ela não consentiu, então ela também é vítima. E aí você anota. Se no 125, aborto provocado por um terceiro sem o consentimento da gestante, se o feto é vítima e a gestante que não consentiu também é vítima, pessoal, podemos afirmar, anota isso para sua prova, que o 125 é um delito de dupla subjetividade passiva. Como é que é, professor? O delito do 125, anota, é um delito de dupla subjetividade passiva. Dupla subjetividade passiva. Ou seja, no 125, necessariamente, eu tenho pluralidade de pessoas no polo passivo. O que é um delito de dupla subjetividade passiva mesmo? É aquele crime em que no polo passivo, em que, como vítima, eu tenho necessariamente pluralidade de pessoas. É ou não é o caso? É. No 125, necessariamente são vítimas o feto e a gestante que não consentiu. Necessariamente. Eu tenho duas ou mais pessoas, nesse caso, duas pessoas, no polo passivo como vítima. Então, é um delito de dupla subjetividade passiva. Necessariamente eu tenho pluralidade de pessoas no polo passivo. Necessariamente pluralidade de pessoas como vítimas. Nesse caso, o feto é a mãe que não consentiu. Anota isso, anota isso. Pessoal, mais uma vez, o crime é cometido, no 125 a título de dolo, não existe aborto culposo e a consumação se dá com a morte do feto. E a tentativa é possível. Tranquilo isso, né? Mais uma vez é isso. Já no 126, veja, eu tenho um aborto praticado por um terceiro, só que agora com o consentimento da gestante. Essa gestante que consentiu responde pelo quê? Pelo 124, não é isso? Pelo 124. E esse sujeito que praticou o aborto com o consentimento da gestante? 126. 126. No 126, esse sujeito que pratica o aborto com o consentimento da gestante pode ser qualquer pessoa. Aqui, como a gestante consentiu e ela responde pelo 124 porque consentiu, o sujeito passivo só pode ser o feto, né? Porque aqui a gestante consentiu. E mais uma vez é punido a título de dolo, né, pessoal? Não existe aborto culposo e a consumação se dá com a morte do feto, sendo possível a tentativa. Joia, pessoal. Visualizou isso? Tranquilo? Pessoal, e aí a gente chega num ponto que eu acho que todo o assunto de aborto pode cair na sua prova, com certeza. Mas o 128 deu uma atenção ainda maior. Por que, professor, eu devo dar uma atenção para o artigo 128 ainda maior? Porque o 128 permite as hipóteses de aborto, ou melhor dizendo, o 128 prevê as hipóteses do aborto permitido. Aborto legal. Ah, é, professor? Então, no Brasil, o Código Penal prevê situações em que o aborto é permitido? Em que o aborto é legal? Exatamente. Quais são as hipóteses de aborto permitido ou legal? Inciso 1 e 2 do 128. O aborto que é praticado por médico, diz o 128, não se pune o aborto praticado por médico, não se pune. Quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Esse é o inciso 1. Inciso 2.
Também não se pune o aborto praticado por médico quando a gravidez decorre de estupro e há consentimento da gestante, ou quando ela é incapaz, consentimento do seu representante legal. Professor, esse 128, prevendo essas situações de aborto permitido, inciso 1 e 2, qual a natureza jurídica do 128? O que o 128 é para o direito? Galera, anota. O 128, ao prever o aborto permitido, ele tem natureza jurídica, anota, de causa especial de exclusão da ilicitude. Lembra que você estudou na parte geral? Com os nossos outros professores? A Bruna, o Dum, que você estudou lá? Exclusão da ilicitude. Está necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. O 128, ele traz causas especiais de exclusão da ilicitude. Causas especiais de exclusão da ilicitude. Certo, professor? Veja, o inciso 1 do 128, que é o aborto praticado por médico, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante? Que exclusão, que causa da exclusão da ilicitude seria essa? Estado de necessidade. O inciso 1 é uma forma especial de estado de necessidade. Professor, e o inciso 2, que é o aborto também praticado por médico, não é punido porque a gravidez resulta de estupro? Aí já seria o quê? Uma forma especial de exercício regular de direito do médico. Então, no 128, eu vislumbro causas especiais de exclusão da ilicitude. No inciso 1, seria uma forma especial de estado de necessidade. No inciso 2, o exercício regular de direito do médico. Joia. E aí, pessoal, o inciso 1, não se pune o aborto praticado por médico, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Forma especial de estado de necessidade. O inciso 1 é o chamado aborto necessário ou terapêutico. Quais são os requisitos para que esse aborto seja legal? Ele tem que ser praticado por médico. Praticado por médico. Deve haver risco para a vida da gestante. E a realização do aborto é o único meio para salvar a vida da gestante. É o único meio. Tá? Joia? Professor, para que o médico realize esse aborto necessário, terapêutico, causa especial, forma especial de estar necessidade. Já entendi que o médico realiza quando há risco para a vida da gestante, o único meio para salvar a vida dela é o aborto. A gestante tem que consentir? Não, pessoal. O consentimento da gestante é dispensável. Tem que ter autorização judicial? O médico, para fazer esse aborto, precisa de autorização judicial? Também não. A autorização judicial é dispensável, tá? E aí você pergunta, professor, já entendi. É realizado por médico. Mas se for realizado por uma outra pessoa que não seja médico? Imagina, um estudante de medicina. É uma pessoa que não é médico, não é? Mas ele tem conhecimento para entender que naquela situação o aborto era necessário. Era a única forma de salvar a vida da gestante. E aí? Aborto necessário para salvar a vida da gestante? Quem realizou não foi médico, foi um estudante de medicina. Galera, teremos estado de necessidade da mesma forma. A questão é que eu não vou aplicar o artigo 128, inciso 1, porque o 128, inciso 1 é uma forma especial de estado de necessidade para o médico. Se o estudante de medicina realiza esse aborto, ele vai cair no estado de necessidade, só que na parte geral do Código Penal. O que eu vou aplicar para ele é o artigo 24 do Código Penal, o estado de necessidade do artigo 24.
Lá eu tenho está necessidade como uma causa geral de exclusão da ilicitude. Então, se o estudante de medicina praticar esse aborto no lugar do médico, para salvar a vida da gestante, está necessidade também. Só que eu aplico o artigo 24, a norma geral, não a norma especial, porque a norma especial 128, inciso 1, é para o médico. Joia. E também temos o aborto permitido, também praticado por médico, quando a gravidez resulta de estupro. Estupro. Como você viu, aqui também é uma excludente de ilicitude, uma causa especial de exclusão da ilicitude, exercício regular de direito do médico. Pessoal, esse aborto permitido, porque a gravidez resulta de estupro, é o chamado aborto sentimental, ou aborto humanitário, aborto ético, tá? Aqui, pessoal, mais uma vez, para que o aborto seja legal, tem que ser praticado por médico. Médico. A gravidez resulta de estupro, e tem que ter consentimento da gestante nesse caso. Professor, e se for estupro de vulnerável, a gestante é incapaz, quem que vai consentir para ela? Seu representante legal. Seu representante legal. Joia. Precisa de autorização judicial, médico, para fazer esse aborto? Também não, pessoal. Não precisa de autorização judicial. E aí você está pensando, professor, mas imagina essa situação do médico, né? Deve ser uma situação difícil para ele, imagina, ele está lá no hospital, trabalhando. Aí chega uma mulher falando, olha, eu fui estuprada, doutor. A lei fala que se você realizar o aborto em mim, resultante de estupro, o aborto é permitido. Faz em mim, doutor. Você é médico. Faz o aborto em mim. Eu fui estuprada. Olha que situação do médico, né? Como é que ele vai ter certeza se realmente houve estupro? Né? E aí, pessoal, veja interessante. A lei não fala isso, mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu algumas vezes de que o médico, nessa situação, ele deve ser o mais formalista possível. Ele deve ter o máximo de certeza de que o estupro aconteceu. Já disse o Supremo que o médico deveria exigir um BO da vítima, um boletim de ocorrência. Ah, é? Então você quer que eu realize o aborto em você, né? Você, mulher, aí está falando que foi estuprada. Você quer que eu faça o aborto. Então me apresenta um boletim de ocorrência da delegacia de que realmente você foi estuprada. Então o Supremo já falou isso. O Supremo já decidiu isso. Médico, se resguarde. Tenha o máximo de certeza de que o estupro aconteceu. Exige um boletim de ocorrência da vítima. Joia, tranquilo? E você está pensando, professor, beleza. Tem que ser praticado por médico. Agora, e se uma terceira pessoa, uma pessoa qualquer aí, qualquer um, uma pessoa comum, e se ela pratica, ela não é médica, ela pratica o aborto porque a gravidez resulta de estupro? Quem realiza esse aborto é outra pessoa, não é o médico? E aí? Aí, pessoal, nós teremos crime de aborto, né? Teremos crime de aborto. Por mais que a gravidez resulte de estupro, a lei fala que o aborto é permitido se realizado por médico. Se uma outra pessoa que não é médica realiza esse aborto de gravidez resultante de estupro, aí tem crime de aborto. Porque veja, essa pessoa que realiza o aborto, ela não é médica, ela realiza o aborto na gestante grávida decorrente de estupro, ele está em estado de necessidade? Não, não tem perigo atual. Ele está agindo em legítima defesa? Não, não tem agressão atual iminente. Ele está no estrito cumprimento do dever legal? Não, a lei não manda ele realizar esse aborto. Ele está no exercício regular de direito? Não, não é direito dele fazer isso. Então, no inciso 2, aborto realizado porque a gravidez resulta de estupro. Se é uma pessoa que não é médica que realiza, teremos crime de aborto, sim. Não há crime se realizado por médico. Se não for médico, tem crime. Professor, e se a própria gestante
gestante realizar esse aborto, um autoaborto. Imagina, ela foi vítima do estupro e ficou grávida. E ela mesma pratica o aborto nela mesma para se livrar desse feto, né, concebido por estupro. A própria gestante realiza o autoaborto, né, ela realiza o autoaborto nessa gravidez resultante de estupro. Pessoal, veja, a doutrina tem a seguinte posição. Olha, se a gestante realiza esse aborto, gravidez decorrente de estupro, a própria gestante realiza, o fato é típico e lícito, mas não é culpável, diz a doutrina. A doutrina diz que se a gestante realiza esse aborto, porque sua gravidez resulta de estupro, a gestante não deveria responder por crime, porque ela não é culpável. Ela poderia alegar, lembra lá da parte geral, a gestante poderia alegar inexigibilidade de conduta diversa. Então, diz a doutrina que se a gestante realiza esse aborto da gravidez decorrente de estupro, ela não responderia pelo crime, porque ela poderia alegar inexigibilidade de conduta diversa, que é uma causa de exclusão da culpabilidade, como você sabe. Joia! Quem diz isso é a doutrina. É a doutrina, a posição doutrinária. Pessoal, para a gente fechar isso aqui, grava o seguinte. Infelizmente, né, às vezes acontece a situação da mulher conceber fetos anencefálicos. Professor, o que é isso? O que é um feto anencefálico? Galera, é aquele feto que tem uma malformação congênita e falta a ele parte do sistema nervoso central. É uma deformação irreversível, né? Uma deformação irreversível. Não há esperança de viabilidade de vida após o nascimento, não há. E por causa disso, o Supremo Tribunal Federal, julgando a DPF 54, o que é a DPF, professor? Ação de descumprimento de preceito fundamental. O Supremo, julgando essa DPF 54 e se pautando no princípio da dignidade da pessoa humana, disse o seguinte: é possível, é permitido o aborto de feto anencefálico. Olha isso, galera. Não está na lei, mas o Supremo cria mais uma hipótese de aborto permitido. Aborto, interrupção da gravidez de feto anencefálico. Diz o Supremo que, nesse caso, a conduta é atípica. Atípica. Então anota mais essa, ok? Joia? É possível o aborto de feto anencefálico. A DPF 54, o Supremo traz mais essa possibilidade de aborto, mais essa possibilidade de aborto legal. Conduta atípica nesse caso, atípica. Joia? Pessoal, para a gente fechar esse bloco, vamos fazer aqui uma questão de concurso, ó. Rapidão, essa questão fala justamente do anencéfalo, né? Veja, Dalva, diz a questão, ó. Dalva, em período gestacional, foi informada de que seu bebê sofria de quê? De anencefalia. Diagnóstico confirmado por laudos médicos. Após ter certeza da irreversibilidade da situação, Dalva, mesmo sem estar correndo risco de morte, pediu aos médicos que interrompessem a gravidez. Aí ela consentiu, e ela tem que consentir mesmo no aborto de feto anencefálico, tá? O que foi feito logo em seguida, né? Os médicos interromperam a gravidez. Nessa situação hipotética, de acordo com a jurisprudência de quem? Do Supremo, acabamos de falar, a DPF 54, a interrupção da gravidez, pessoal, nem vamos perder tempo. Letra A. A interrupção da gravidez deve ser interpretada como conduta atípica e, portanto, não criminosa. Essa é a resposta. Acabamos de falar isso. Ok? Joia? E aí, pessoal, veja, rapidamente aqui, ó, questão 5.
Maria da Piedade, com 21 anos, foi estuprada. Ó, Maria foi estuprada por um desconhecido. Envergonhada com o fato, não tomou nenhuma providência perante a polícia, nem foi no MP, nem na justiça. E aí ela foi estuprada e ficou grávida. E a Maria provocou aborto em si mesma, em face da legislação que rege a matéria, assinale a correta. Veja, pessoal, aqui eu tenho uma gravidez resultante de estupro. Você aprendeu que não é crime se o médico realiza. E eu disse que, como no caso, que na situação da questão, se a própria gestante realiza o aborto nela mesma, porque a gravidez decorreu de estupro, eu disse para você que a doutrina entende que a gestante não deveria responder, porque ela poderia alegar inexigibilidade de conduta diversa. A doutrina diz isso, mas a lei não diz. Olha que questão, o detalhe. Ela pergunta, em face da legislação. Aí, pessoal, se fosse de acordo com a doutrina, você falava, essa mulher, essa gestante não deve responder. Inexigibilidade de conduta diversa. Mas como perguntou em face da legislação, pessoal, aí é crime. De acordo com a lei, especificamente, nós temos crime. Se perguntasse de acordo com a doutrina, você marcava o que eu disse. Inexigibilidade conduta diversa. Mas em face da legislação, há crime. Autoaborto. Letra B. Praticou o crime de aborto, descrito no 124, autoaborto. Eu marco a letra B porque perguntou em face da legislação. Se fosse em face da doutrina, era inexigibilidade de conduta diversa. Certinho, pessoal? Joia? Então até daqui a pouco para mais penal, parte especial. Até lá!